É saudável expor um conflito familiar na internet? Hoje eu vou comentar do caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby. Meu nome é Ana Paula Gimenez, eu sou advogada especialista em família e sucessões, autora do livro Divorciei Agora. Se você se interessa, por direito de família e por toda essa parte da separação, dos filhos, até de relacionamento tóxico, se inscreva aqui no meu canal, para que você receba todos os meus conteúdos. Deixa aqui nos comentários as sugestões dos assuntos que vocês gostariam que eu tratasse. E se você gostar desse vídeo, curte, compartilhe, comente, tá bom? Voltando ao caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby, eles foram casados por um determinado período de tempo e tiveram 3 filhos, um filho mais velho e um casal de gêmeos. Depois de um tempo, eles decidiram terminar essa relação, só que eles estavam morando em Portugal. Nisso, a Luana continuou morando em Portugal com os filhos e atualmente o Pedro Scooby está voltando a morar no Brasil, porque sua atual mulher acabou de ter uma filha e ele quer ficar um tempo aqui. Então, o primeiro aspecto que a gente vê disso tudo é que se tiver um conflito, uma demanda judicial, aonde que a gente teria que entrar com essa demanda? Em Portugal. Por quê? Porque as crianças residem em Portugal. Então, o local, o juízo competente para qualquer questão relacionada aos filhos seria Portugal e não aqui o Brasil. E por que eu tô falando isso? Porque teve uma polêmica, Tudo começou quando ele deu um celular para os filhos e não tinha os devidos bloqueios, ou ela não tinha ela não tinha acesso a esses bloqueios que a gente controla o que os filhos podem assistir ou não. Depois disso, ela começou a reclamar na internet sobre o depósito da pensão alimentícia, que ele não estava depositando o que eles haviam combinado. E a gente consegue tirar várias lições de direito de família só com este exemplo. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de fofoca, porque toda história tem os dois lados. E a gente, como a gente não conhece essa história a fundo, a gente não pode entrar nesse mérito, Então eu vou comentar o caso, mas relacionando com os aspectos jurídicos, sem julgar quem tá certo ou quem tá errado. O primeiro aspecto é isso que eu falei. Qualquer demanda que tiver entre eles, o juízo competente será Portugal, porque as crianças residem lá, tá? Aí, a gente tem que falar também sobre a guarda, A guarda, ela é compartilhada, ou seja, a gente vai compartilhar a gestão, a administração da vida dos filhos. Essa é a regra aqui no Brasil. No Brasil, vai ter uma residência fixa com amplo convívio com o outro genitor. Então, o outro vai poder participar da rotina, vai ter pernoites semanais, vai ter os finais de semana alternado, vai ter a convivência virtual, vai ter metade das férias. Quanto mais um filho estiver com ambos os genitores, mais completo ele se sente. Só que em Portugal, a dúvida é, a guarda é compartilhada ou alternada? Porque se for alternada, aí será metade do tempo com cada um. Ou seja, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Ou uma semana com um, uma semana com o outro. Ou um mês com um mês com o outro. Por quê? Porque aí a gente vai ter alternância de guardas unilaterais. Que a guarda alternada significa isso, Não é a divisão como ocorre na compartilhada, que a gente divide o poder de decisão, mas é mais uma alternância de residência mesmo. E quando a gente tem a guarda compartilhada, que é o caso deles, precisa pagar a pensão alimentícia? A resposta é sim. Porque como essa criança vai ter uma residência fixa, aquele que tem a residência fixa vai ficar responsável pelo pagamento das contas. Então, pagamento de escola, de as atividades extracurriculares, plano de saúde, dentista. Ou seja, os boletos vão continuar aparecendo, entendeu? E precisam ser pagos. Então, a guarda compartilhada, ela não exclui
exclui o pagamento de pensão alimentícia. Se a gente for ver, até na guarda alternada, tem um que vai ficar responsável pelo pagamento da escola. Então, algum valor vai ter que ser pago. E isso vai depender do caso concreto. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube como calcular a pensão alimentícia aqui no Brasil, tá? Que eu explico detalhadamente o que são as despesas individuais do filho, o que são as despesas da casa dividido pelo número dos habitantes, quanto que cada um dos genitores tem que contribuir, porque é de acordo com o seu rendimento. Eu explico direitinho como é que faz essa conta. É só ir aqui nos meus vídeos e assistir essa explicação, né? No caso da Luana Piovani, eu acho que a principal lição desse caso que a gente tem que tirar: acordo verbal em separação que envolve filhos não existe. Sempre vai dar problema. Mesmo que vocês terminem esse relacionamento numa boa, vocês precisam formalizar. Porque, por exemplo, ela pode exigir que o Pedro Scooby pague mais se eles não assinaram nada? Não, né? Aqui no Brasil, por exemplo, só vale para executar uma pensão, ou seja, para você cobrar o devedor aquilo que ficou homologado ou decidido em juízo, tá? Ou o acordo que vocês fizeram com o advogado de vocês foi para o juiz e foi homologado depois de ser ouvido o Ministério Público, ou o juiz em sentença decretou aquele valor de pensão alimentícia. Só a partir deste documento é que você pode cobrar a pensão alimentícia. Se você não tem esse documento, se foi só um acordo verbal, você não tem como cobrar isso. Este é o perigo do acordo verbal. Por mais que vocês tenham terminado o relacionamento numa boa, todos os acordos devem ser formalizados e devidamente homologados, porque se alguém descumprir esse acordo, é possível a gente executar esse acordo. Nesse caso, eu acho que foi a principal lição. Se eles tivessem homologado alguma coisa, tivessem feito um documento, ela poderia exigir, e exigir isso judicialmente, e não na internet. Que aí a gente entra num outro assunto. Vocês não podem se esquecer que vocês não são a Luana Piovani. E se você fala mal do outro genitor, isso é um ato de alienação parental, tá? Então, expor o outro nas redes sociais, um meio de comunicação que seus filhos podem acessar, é um tipo de alienação parental. A Luana Piovani, ela é uma atriz, ela é famosa, ela tem todo o respaldo, né, das mães solos, né? Então, ela não vai ser julgada, mas uma mulher normal, muitas vezes ela vai ser julgada como alienadora, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Outra questão que é muito importante foram as exposições dos prints. No processo judicial, a gente pode usar print de WhatsApp? Sim, a gente pode usar print de WhatsApp. Só que essa prova, ela pode ser uma prova manipulada. Então, como a gente tem que fazer? A gente tem que fazer através de ata notarial. Então, a gente vai no cartório, a gente leva o celular, tá? E aquele que tem fé pública, ele vai transcrever o que tem dentro daquele celular, descrevendo qual que é o celular, qual que é o número, tudo que está escrito, como foi produzida essa prova. Isso sim torna essa prova válida, porque se forem meros prints, né, e a outra parte não aceitar, é uma prova que pode ser contestada sim. Por isso é importante, quando você quiser usar um print, e para dar validade a essa prova, fazer através da ata notarial. Então, é uma prova que pode ser usada, porque tem um detalhe, é uma conversa em que os dois estão presentes. Quem está produzindo prova
tá presente na conversa. Não poderia ser uma conversa de terceiros, tá? A gente só pode juntar prints de conversas que a gente está presente. Se não, é prova ilícita. É a mesma coisa de grampo, de gravação, né? As gravações só são lícitas se a gente está gravando uma conversa nossa, em que a gente é um dos interlocutores e não uma conversa de terceiros, porque isso se torna uma prova ilícita. Em relação à exposição dos filhos, tem enunciado que eu postei, né, essa semana dos enunciados da Jornada de Direito Civil. A gente pode expor nossos filhos na internet desde que seja algo que não prejudique o melhor interesse do menor. E eu digo mais, o melhor interesse é pouco, é o superior interesse do menor, que deve estar acima de qualquer um dos pais. O casal conjugal ele acaba, mas o casal parental ele continua para o resto da vida, né? E vocês têm que saber lidar com isso para não expor os seus filhos. Hoje em dia nossos filhos têm acesso à internet, têm acesso a Instagram. Então não adianta a gente preservar os filhos em determinado aspecto, como houve a preservação das crianças, né? Na época do Big Brother Brasil, que o Pedro Scooby não conseguia ver os filhos quando ele ganhava o anjo, era o único participante que não conseguia, porque a Luana estava preservando a identidade dos filhos dela, né? E foi uma decisão, pelo que ele disse, uma decisão comum deles, e a gente não pode entrar nessa esfera, mas assim, quanto menos a gente discute as relações com o nosso ex-parceiro, o pai ou a mãe dos nossos filhos publicamente, é melhor para os nossos filhos. Porque os filhos são 50% cada um dos pais. Quando você critica, e ainda mais publicamente, o outro, né? O seu ex ou a sua ex, o pai ou a mãe do seu filho, você está criticando uma parte do seu filho. E isso publicamente é muito potencializado. Tá bom? Eu entendo, eu sou uma mãe solo, eu sei que muitas vezes a gente se sente sobrecarregada, a maioria fica nas nossas costas, né? Esse negócio de guerreira, eu falo, é uma coisa que eu não quero ser. E é difícil ser mãe solo, não é fácil não ter um companheiro todos os dias do seu lado para dividir aquela educação. E às vezes a gente chega no nosso limite. Então eu entendo o que a Luana passou. Eu entendo o que o Pedro passou. Por isso que eu falo que eu não ia entrar no mérito de quem tá certo e quem tá errado, porque eu conheço superficialmente essa situação. Mas eu ia tratar desses aspectos jurídicos, como a competência, a prestação, que é Portugal. Como calcular essa pensão alimentícia quando ela é exigida, né? Então, fazer em planilhando as despesas individuais, as despesas da casa, quanto cada um pode contribuir, né? Falar sobre a guarda compartilhada, que é o compartilhamento das decisões, que é o que eles vão ter agora com o Pedro morando aqui no Brasil. Falar sobre o cuidado que a gente deve ter ao falar mal do outro genitor perante nossos filhos, que isso pode... Não tô falando que né? A gente tem que analisar todo o contexto, configurar a alienação parental. Lembrando que cada vez que a gente vai publicamente falar mal de um dos genitores, a gente está falando mal de 50% dos nossos filhos. E quanto menos a gente expor nossos filhos, é melhor para eles, tá? Vocês acham que eu nunca tive problemas com o pai das minhas filhas? Claro que tive algumas diferenças, óbvio, todo casal divorciado, eu sou divorciada há 11 anos, todo casal divorciado tem as suas dificuldades, mas nunca vocês vão assistir um vídeo meu falando mal, né, do pai das minhas filhas, porque esses problemas eu acho que devem ser tratados dentro de casa. A principal lição é: não façam acordo verbal, porque acordo verbal não vale nada. Aí gera esses problemas futuros. Por isso que eu falo, sempre procura um advogado especialista,
porque ele já sabe o que pode dar problema e ele já sabe avaliar os riscos e ele vai te ajudar na hora de elaborar ou um acordo ou numa ação judicial com todos esses pontos que são previsíveis para quem trabalha com isso. Quando você acha que fazer um divórcio, fazer um acordo de divórcio é fácil, é porque você nunca trabalhou em direito de família. Então você não sabe, né, quais são as situações que podem dar errado. Gente, basicamente é isso, o caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado, não sei se tem um vilão e um inocente. O que eu espero é que eles regulamentem tudo isso e que preservem os seus filhos de toda essa exposição, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que alguém se interessaria ou precisa ouvir isso, tá passando por um processo difícil de divórcio, compartilhe e se inscrevam aqui no meu canal para novos vídeos. Até a próxima!